Salve, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz, o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos mais a um banquete de amor e de luz, né? O evangelho de hoje, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam necessariamente laços entre o espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Nada mais faz que lhe favorecer um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo em seu desenvolvimento intelectual, moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, especialmente entre parentes próximos, na maioria das vezes, são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se expressam por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem do mesmo modo por seu antagonismo na terra para lhe servir de provação. Os verdadeiros laços de famílias não são, portanto, aqueles da consanguinidade, mas aqueles da simpatia e da comunhão de ideias que unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. Disso se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Pode atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se pode ver todos os dias problemas moral que só o espiritismo pode resolver pela pluralidade da existência. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias pelo laço espirituais e as famílias pelo laço corporais. A primeira, duradouras, se fortalecendo pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo, muitas vezes se dissolvem moralmente, já na vida presente. Foi o que Jesus quis tornar compreensível ao dizer aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isso é, minha família pelo laço do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos estava claramente expressa no relato de São Marcos, porque, diz ele se propunha arrebatá-lo sob o pretexto de que havia perdido o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo sua opinião a respeito deles, era natural que dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: aqui estão meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles. Assim mesmo, ele generalizava os ensinamentos, o que de modo algum implica que tenha pretendido declarar que a sua mãe, segundo o corpo, nada era para ele como espírito e que só tivesse para ela indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou de modo suficiente o contrário. Parentesco, parentela corporal e a parentela espiritual. Vamos lá. Uma escola chamada família. A nossa vida na nossa família, essa escola já começa no ventre da mãe, né? Então, numa família, a família consanguínea, vem muitos filhos, muitos diferentes uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Então, às vezes os filhos são educados do mesmo jeito, da mesma maneira, recebem o mesmo carinho, e tem aquele que extravia, que eles falam que é a ovelha negra da família, né? Parece que quase toda família tem uma ovelha negra.
Mas isso é o que os outros falam, né? Não tem nada a ver, eu acho. É que cada ser humano é um ser humano. E quando nós nascemos aqui na Terra, nós trazemos de outras vidas a nosso, a nossa mala, né? No nosso corpo perispiritual, tá tudo ali, desde que nós nascemos, desde que nós fomos criados, tudo que fizemos em outras vidas e o que deixamos de fazer. Então, nós trazemos as nossas virtudes e os nossos defeitos. E às vezes, em uma família, reencarna alguém com muito defeito. Aí são chamados de a ovelha negra da família, né? Mas, muitas vezes, numa mesma família, vem muitos espíritos sim já com grande conhecimento, que já deram um passo a mais na frente, e aquela família recebe um espírito que nunca fez parte daquela família, nem consanguínea e nem espiritual. Alguém que naquele momento precisava nascer e aquela família recebeu ele. Então, geralmente, essas pessoas costumam ser muito diferentes umas das outras, principalmente aquele que veio aproveitando a oportunidade para nascer naquele meio. Então, meus irmãos, o sangue, eles falam, é o sangue, tem que defender o sangue, mas não é assim. Família consanguínea é porque são herdeiros do pai e da mãe que os gerou. Mas o mais importante do que isso é a família espiritual. A família espiritual tem sempre muita união, porque são seres que já se conheceram antes e se amam. E a família consanguínea não. Às vezes vem muitos filhos ali que não participaram, onde há tanta diferença, às vezes tem briga. Então, Deus aproveita quando uma família vai reencarnar na Terra, às vezes tem algum espírito que está com urgência de nascer, aí aquela família recebe um, dois ou três, se for preciso. E tem aquela família que às vezes teve alguém em vida passada que aquela família prejudicou, ou alguém daquela família prejudicou, e aquela família, antes de reencarnar, se propõe a receber aquele espírito. Aí digamos que é um inimigo de vidas passadas. Então, aquele que reencarna naquela família, às vezes vem trazendo junto dele ainda muito ódio, muita raiva. Às vezes aquela família que o prejudicou, às vezes foi ele que prejudicou alguém daquela família, aquele pai ou aquela mãe. Aí reencarna ali. Por que que Deus permite isso? Para que aquele ódio que estava ali no coração se transforme em amor. Então, quando numa família tem muita briga entre irmãos ou entre pais e filhos, é porque estão tendo ali um reajuste, uma oportunidade de transformar o ódio em amor. Então, onde quando a pessoa ora e vigia, ela vai sabendo lidar com aquela situação. Eu não vou com a cara do meu irmão, eu não vou com a cara do meu pai. Eu devia amar meus pais, eu não amo, eu tenho raiva deles. É porque são sentimentos que estão trazendo de outras vidas. Por isso a convivência é muito importante para transformar o ódio em amor, né? E muitas vezes um espírito rebelde que precisou nascer naquela família vai querer não obedecer os pais, os outros obedecem, seguem os ensinamentos, mas o filho rebelde que aproveitou a oportunidade para reencarnar não aceita o que o pai fala, o que a mãe fala, ou que os irmãos ensinam, dão exemplos bons e não aceitam, porque aquele filho rebelde. Então, Deus aproveita isso. Às vezes um pai foi inimigo de algum filho ou uma mãe. Deus coloca todo mundo ali junto para que juntos possam aprender e crescer, né? E a família espiritual? Quando a gente vê alguma família, não são todas, é algumas, que toda aquela família ali combina, os pais, os filhos, como se diz, estou no céu, minha família é uma bênção, é uma felicidade na minha casa. É porque são espíritos afins que já se conheceram, ou em outras reencarnações, ou se conheceram no plano espiritual e gostaram uns dos outros e se proporam vir na mesma família. Então, essa é a família espiritual, né? Então, às vezes, um filho de uma família não se dá com aqueles irmãos nem com o pai, mas se dá muito bem com os vizinhos do lado, né? Eu lembro quando eu morava em Itabirito, gente, minha garganta está muito seca. Vou tomar uma água aqui porque está difícil de falar. Quando eu morava em Itabirito, o moço que arrumava meu cabelo falou que do lado da casa da irmã dele, uma família lá tinha perdido um filho.
E depois a mulher ficou grávida de novo e teve um menino. Aí, que esse menino, dessa família, não saía. Deixa eu me misturei aqui. Essa família perdeu um filho, né, que morreu, e a vizinha, que era a irmã dele, teve um filho. Mas só que esse filho não saía da casa da vizinha, gostava de ficar só lá do lado. Porque, embora não lembra, em seu coração, em seu mental, está aqui a lembrança daqueles que foram seus pais antes. E hoje já está provado muito sobre a reencarnação. Tem muitos livros que falam de pessoas que relembram onde nasceu, a data que nasceu. Tem um livro que eu li, que eu não lembro o nome, que uma moça foi passear numa outra cidade, né? E quando ela chegou, ela falou assim, eu conheço esse lugar. E ela foi lembrando de muitas coisas. Aí ela procurou uma família lá. Aí era a família dela de outra vida que ela tinha vivido na Terra. Então, só que na outra vida ela tinha sido assassinada, jogada dentro de um poço, na casa dos pais dela lá. Aí quando ela encontrou a família, ela pegou e falou que eles não sabiam onde que ela estava, só sabia que ela tinha sumido. Eu fui assassinada e meu corpo está lá dentro daquele poço. E andando pela rua, ela viu o homem que tinha assassinado ela em vidas passadas. Ela falou, foi ele que me matou. Então acontece muito da pessoa chegar numa cidade que nunca viu e falar, mas eu conheço essa cidade, conheço essa rua, conheço isso, conheço aquilo. Então já tem muitos livros que provam sobre a reencarnação. Então, a família espiritual se dão bem, se dão muito bem, mas toda família sempre tem alguém que venha trazer algum probleminha aqui, um probleminha ali. Tem um livro também que eu li de um homem. Nossa, deu branco. Deu branco aqui na cabeça. Nossa, deu branco. Ah, é, de um homem que tinha uma família e que ele falava que a família dele, todo mundo vivia bem, que era o céu, que era uma paz, muita união, muita compreensão. Aí o guia espiritual falou assim, só espera a hora que vier as noras e os genros. Porque embora os pais e os filhos vivessem bem, quando os filhos crescessem, as filhas crescessem e casassem, os genros e as noras é que ia trazer muito problema para aquela família. Então, mas se cada um se conscientizar da sua responsabilidade perante a Deus, perante a família, eles vão procurar se esforçar para viver bem. Não precisa ficar vivendo a trancos e barrancos, brigando e xingando. Então, o progresso do espírito, ser humano, convivendo uns com os outros, é que ele vai progredir. Não adianta dar um de ermitão e se afastar da família, eu não suporto aquela família, eu não aguento aquela família. Assim como muitos filhos aí somem e não aparecem mais, né? Mas é convivendo que a gente aprende. A pessoa vivendo isolada para não ter problemas, ela não aprende. O ser humano aprende um com o outro. É um com o outro que a gente vai aprendendo a ser paciente, a ser tolerante, a ter mais calmo, né? Então, com a coletividade, com os vizinhos do lado, com as pessoas com quem a gente convive no nosso bairro, ali é que a gente vai aprendendo a conviver uns com os outros, né? Então, esse é o evangelho de hoje, né? Dessa família. Então, meus irmãos, tolerando, aceitando, compreendendo aqueles com quem nós estamos convivendo. É bom uma família espiritual, que ali haja mais paz, mais harmonia, mas tem quem vem reencarnar ali justamente para aproveitar a oportunidade, aprender e crescer como seres humanos, né? Então, quando a gente encontra aqui na Terra aqueles que a gente conviveu em vidas passadas, né, e que gostaram muito um do outro, quando a gente encontra, é aquela amizade que vai fortalecer e é pela vida eterna. Mesmo aqueles que chegaram a primeira vez naquela família, aproveitando a oportunidade para nascer, ele pode não fazer parte daquela família consanguínea, da família espiritual, só da família consanguínea. Mas, se há o amor e há o respeito, a compreensão, essa pessoa depois passa a fazer parte da família espiritual. Assim, essa família espiritual vai crescendo, agregando mais pessoas junto a ela. Porque com a união, convivendo ali,
eles vão aprendendo e vão passando a amar uns aos outros, mesmo que não tenham se encontrado antes. Então, gente, é esse o evangelho de hoje. Nossa família consanguínea e a família espiritual. Nós fazemos parte desse planeta lindo, maravilhoso chamado Terra. Então, o planeta Terra é como se fosse uma casa, cada país, cada cidade dividida em quartos. Um vive aqui, outro vive ali, mas somos todos irmãos. Quando a gente aprender a amar a Deus e a Jesus com todo o nosso amor, nós vamos ver no nosso próximo, digamos, mesmo aquele que está lá na Rússia fazendo guerra, que estão na Ucrânia, nós vamos vê-los como irmãos. E com isso, nós vamos orar por eles, pedir a Deus que os ilumine, que lhe dê paz, que lhe dê luz para o fim da guerra. Então, quando a gente ama, a gente se preocupa, sim, com o que está acontecendo nos outros quartos do nosso planeta Terra, com as outras famílias. E se a gente vê na televisão, nossa, guerra, isso, aquilo, vamos orar, vamos pedir pela paz, pois somos todos irmãos em Cristo. Bem, meus irmãos, esse é o Evangelho de hoje. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade que nós temos de estar aqui nessa escola chamada Terra, porque aqui a gente veio para aprender e crescer como seres humanos. Um dia nós vamos partir, depois a gente volta para cá. Então, quem sabe com uma outra família. Então, cada um de nós vamos sempre nascer e reencarnar em uma família, da qual aquela família vai passar por um processo a qual nós precisamos aprender. Digamos, às vezes, numa família muito carente de amor e carinho, a gente vai renascer ali, reencarnar naquela família. Se a gente já aprendeu a dar amor e carinho, a dar amor e carinho para aquelas pessoas. Se é uma família onde há muito orgulho, muito egoísmo, vai ter sempre alguém ali mais carinhoso, mais compreensivo, para ajudá-los a libertar do orgulho, do egoísmo, aprender a amar mais. Então, cada um de nós vamos estar na família e no país qual nós precisamos estar para aprender, para evoluirmos. Então, vamos valorizar o nosso lar, a nossa família, mesmo que às vezes tenha um desentendimento aqui e outro ali, faz parte do aprendizado. A gente erra, mas a gente aprende quando se tem boa vontade. Então é isso, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que o nosso Jesus amado abençoe toda a humanidade, todo o planeta Terra, para que a paz e o amor de Jesus Cristo reine no coração de cada ser humano, em cada lar, em cada família. Hoje, amanhã e sempre, Senhor, esteja sempre junto conosco, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela família. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem na paz de Jesus.